Irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus uma vez mais por estar em sua casa, em mais uma oportunidade que Ele nos concede de juntos adorarmos o Senhor na beleza de sua santidade. Quero pedir a gentileza de todos os irmãos que possam abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 em diante. O texto nos diz assim: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Queridos, há pouco mais de um ano atrás, eu perdi o meu pai por insuficiência respiratória. Ele foi hospitalizado, recebeu alta para ir para casa, porém já acamado, sem força, respirando com a ajuda de um aparelho. Poucos dias depois, ele dormiu no Senhor. Esse é um golpe muito difícil, muito duro, porque você passa a lembrar das coisas que você viveu com ele e começa a entristecer-se, porque meu pai, apesar de ter tido somente a 4ª série do primário, ele tinha uma escola da vida muito peculiar, experiências espirituais que até hoje me faz borbulhar a alma. Mas a partir do momento que ele se foi, eu fiquei órfão de pai, e isso até hoje me causa algumas dores. Mas me fez pensar também
que eu não sou o único e que essas perdas fazem parte da vida. Isso me levou a olhar para o livro de Gênesis e ver o quanto deva ter sofrido Adão ao ficar órfão da presença de Deus. Quando Adão pecou, houve uma ruptura entre ele e Deus, de forma que aquele Deus que descia e conversava com ele diariamente, já não faz, porque Deus não habita em meio a pecado. Fiquei pensando como deva ter sido difícil os dias posteriores à queda, quando Adão, costumeiramente recebendo a presença de Deus, agora é obrigado a só viver numa solidão sem o contato com aquele que é o Criador de toda a humanidade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, providenciou à humanidade o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por todos nós e restabelecer o contato que tínhamos outrora em Deus e agora não tínhamos mais. Jesus veio, viveu como nós, morreu diferente de nós, pois morreu sem pecado. Agora eu queria que você pensasse como deva ter sido difícil também as pessoas que conheceram a história e que receberam Jesus como o verdadeiro Messias, Filho de Deus. Agora, aqueles que tinham vivenciado os 3 anos do seu ministério, andaram com Ele, aprenderam com Ele, muitos foram curados por Ele. Imagine você como deva ter sido difícil para a mulher adúltera ver aquele que perdoou os seus pecados e também diante dos seus acusadores pôde absolvê-la e dizer-lhe: vai e não peques mais. Jesus cumpre o seu propósito de 3 anos de ministério e morre. A tristeza foi absurda, um golpe muito duro. Porém, tudo aquilo que ele ensinou ao povo durante o seu ministério e a sua vida haveria de se cumprir. 3 dias depois ele ressuscita, aparece aos seus discípulos e ele começa a ensinar os seus discípulos acerca de tudo aquilo que ele tinha vivido. E diz que ele tem que subir ao céu para preparar um lugar para os seus. Imagina a tristeza daqueles que iriam ficar. Porém agora, Jesus, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, mais precisamente no versículo 16, ele diz a eles: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Mais precisamente no versículo de número 18, ele é categórico ao dizer: eu não vos deixarei órfãos. Aqueles que haviam ficado órfãos em Gênesis 3, da presença de um Deus que todos os dias descia e conversava, que ficaram órfãos agora da presença de Jesus, se apegam à promessa dele no Evangelho de João que diz: eu não vos deixarei órfão. O texto que lemos mostra exatamente o momento em que Jesus, já num corpo glorificado, aparece aos seus e conversa com os seus. O texto mostra a ascensão de Cristo. E quando ele some entre as nuvens, 2 varões de vestes brancas dizem: varões galileus, este mesmo Jesus que viste subir,
vocês vão ver ele descer da mesma forma que viste ir. A partir daí, Jesus desaparece de suas visões. Porém, agarrado e amarrado na promessa de João 14, eles não vão para casa. Não vão viver a sua vida particular, esquecidos da promessa de Jesus, não. Eles sobem a Jerusalém, segundo a Bíblia, a distância de um dia de sábado, que é mais ou menos 900 metros. Chegando em Jerusalém, eles se dirigem a um lugar chamado Cenáculo. Cenáculo era um lugar de refeições, o lugar de ceiar. E é lá que eles encontram todos reunidos e começam a rogar ao Pai agora, pela presença bondosa do Espírito. Já que Jesus foi assunto ao céu, já que nós não temos mais a sua presença conosco, porém nós temos a promessa dele, que ele rogaria ao Pai, e enviaria a nós um outro Consolador. Vamos orar. E vamos unanimemente rogar e suplicar a Ele pela presença desse outro Consolador. A experiência pentecostal, ela não depende somente de Deus. A experiência pentecostal depende também de nós. A experiência pentecostal não só vem de Deus. É preciso haver um compromisso do homem em clamar, suplicar e orar pela presença doce do Espírito Santo, que ainda é a força da igreja. Na década de 80, os nossos templos não tinham toda a capacidade sonora que hoje tem. Templos como estes, belos, raramente se via. Eu me lembro, pastor Clementino, não sei se o senhor conhece, pastor Selmai. Ele foi pastor numa cidade que eu morava, chamada Ivailândia, por 2 ou 3 anos. Um dia, ele estava pregando, e ele pregava realmente de arrastar o pé. Uma senhora estava visitando a igreja, quando ela foi possuída por um espírito maligno. Me lembro que o pastor Selmai pregou como se nada tivesse acontecido. Terminou de pregar, fez o apelo, deu a bênção apostólica, foi lá na porta, despediu os irmãos. Depois disso, fechou a igreja, chamou 5 irmãos e irmãs, dentre eles meus pais, e rasgaram a madrugada inteira para expulsar aquele demônio. Ninguém tirou foto, ninguém filmou, ninguém colocou o microfone na boca do demônio para ele falar. Porque nessa época, o que precisava aparecer da igreja não era a presença de demônio, era a presença do Espírito Santo na igreja. Hoje em dia, se acontece uma manifestação maligna, é um evento, corre 20, 30 pastores em cima, um querendo gritar mais que o outro, filmam, colocam em redes sociais, muitos dão um microfone para o demônio falar o que ele vai fazer, quando na verdade nós temos que lembrar que o que faz a diferença da igreja não é todo esse showzinho. O que faz a diferença na igreja é a presença viva do Espírito Santo que está entre nós. Na década de 90 eu morava aqui em Sarandi,
ainda menino, 10 para os 12 anos de idade, no final do Jardim Independência, o irmão José Pereira, pai da Inácia, da irmã Miriam, tinha uma Belina e uma Kombi velha, pegava uma caixinha de som, um microfone, e a gente entrava dentro daquela Kombi, ia nos valados, um pregava, outro cantava o hino da harpa, outro dava o testemunho. Quando fazia o apelo, que alguém levantava a mão e aceitava Jesus, era uma alegria para nós. Daniel, mas isso era loucura? Não. Isso era a fonte que jorrava água viva dentro dos crentes. E ela não ficava parada dentro de nós. Ela tinha que jorrar para fora, para dar vida a outras pessoas que porventura não tivessem vida. Hoje, com toda a capacidade que nós temos, e se eu fosse dar um tema para essa mensagem seria uma geração órfã da presença do Espírito Santo. Fazemos campanha para tudo. Existe campanha para carro novo, casa nova, campanha para casar, para namorar. Mas quando se chama para fazer uma campanha para buscar a presença do Espírito, aparece 2, 3 pessoas. Mas eu quero crer que hoje à noite nós seremos mexidos pelo Espírito Santo e entenderemos que ainda é Ele que faz a diferença na igreja. Eu vou apertar um pouquinho agora. Hoje nós temos jovens, cada vez mais jovens, que não têm traquejo teológico para defender tese nenhuma, falando de teologia arminiana e calvinista. Pior, respeitando esses mais velhos. Fui falar com o irmão lá sobre calvinismo, não sabia o que eu estava falando. Fui falar sobre o outro lá, sobre arminianismo, não sabia o que eu estava falando. Mas eu vou te dar um conselho. Sente com ele qualquer hora dessa e converse sobre o Espírito Santo de Deus. Você vai ver que ele vai te colocar no bolso. Porque ele pode não ter a letra que você tem. Ele pode não ter tido acesso a tanto conhecimento que temos hoje. Mas existe uma presença que chamamos de Espírito Santo de Deus, que ainda toca o coração dele, que nós, os mais jovens, precisamos respeitar e reconhecer o Deus da vida deles. Olhe para o texto que lemos, verso 14. Perseveravam em oração. Pentecostes, ele é precedido por uma busca intensa do Senhor. O século 21 é marcado por jovens, que cada vez mais jovens, sabem tudo sobre tecnologia, tudo sobre redes sociais, dominam tudo, mas que não passam 5 minutos na presença de Deus dizendo: eu rogo sobre mim a presença do teu Espírito Santo. E permita-me, eu não estou falando de uma alegria quando a gente sobe aqui para pregar ou para louvar, não. Eu estou falando daquela presença que quando você, minha irmã, está lavando a louça lá na sua casa, sem ninguém te ver, você percebe que não está sozinha, e algo começa a mexer dentro de você, e de repente, sem perceber, você começa a falar em línguas, porque você um dia teve experiência pentecostal com o Espírito Santo, e ela ainda vive dentro do teu coração. Oh Deus! Sabe o meu medo? O meu medo
Está lá em Atos dos Apóstolos. Abra aí, por gentileza. Atos capítulo 19. Verso 11. Eu vou esperar você encontrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Verso de número 11. Olha o que esse texto vai dizer. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha o verso 16. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Viram o espírito maligno? Nós te expulsamos, em nome do Deus de Paulo. E aí o Espírito diz: a gente conhece o Deus dele, conhecemos a ele, mas quem são vocês? Bateu neles, tirando-lhes a roupa, e nus tiveram que ir embora. Porque quem não tem a presença de Deus na vida é envergonhado diante de uma situação dessa. A nossa geração tem de tudo e mais um pouco, porém está órfão de uma presença doce do Espírito Santo de Deus. Pastor Daniel, você tem saudade? Não. Porque eu sei que cada tempo é seu tempo. Mas eu tenho esperança de que um dia nós não brigaremos tanto por oportunidade, nós não brigaremos tanto para aparecer, mas nós estaremos com o coração rasgados e abertos para dizer o Espírito, como nós louvamos hoje: tens liberdade aqui, age na minha vida. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Oh, Deus. Lucas capítulo 3. E versículo 21. Lucas 3. Verso 21. Olha o que a Bíblia vai dizer. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Sabe quando o céu vai abrir? Não é quando eu expor toda a minha capacidade teológica. Não é quando a minha voz foi bem aveludada, não. O céu vai se abrir quando houver corações abertos aqui na terra, dizendo: Senhor, que o teu Espírito me tome esta noite, que eu possa falar novas línguas, que o teu poder caia sobre a minha vida. Nós não precisamos de pregadores bons. O que nós precisamos é de pregadores cheios do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Porque houve um dia que a gente não tinha nada disso, não tinha nem instrumentais. Porém, chegava-se no culto e o irmão lá dava um glória,
o outro ali dava um aleluia, o púlpito começava a ferver, o pregador nem era muito bom, não tinha muita teologia, mas de repente o Espírito Santo baixava na igreja, era 2, 3, 4 batizados com o Espírito Santo. Olha a nossa juventude hoje. Quando eu tinha 7 anos de idade, sabe o que eu quero, o meu maior sonho? Ser batizado com o Espírito Santo. Ia para a igreja, chorava, dizia: Deus, por que o Senhor não me batiza? Senhor, por que o Senhor não faz na minha vida? Oh Senhor, toma-me com teu poder. Hoje, irmãos, é de chorar. Pastor Daniel, como é que eu sei se eu posso receber a presença do Espírito, se eu tenho um espírito e fogo dentro de mim? Olhe para hoje. O que é que você fez hoje na sua vida? Será que por 5 minutos você sentiu a alegria do céu? Será que você teve na tua casa e sentiu vontade de ler a palavra? Não, eu vou ler um pouquinho. Não, eu vou orar um pouquinho. Porque o Espírito Santo está aqui. Ele está queimando-me por dentro. Ele está trabalhando em mim. Não importa se você não teve oportunidade hoje, ontem, não. Mas se o Espírito Santo habita aí, o poder de Deus está dentro de você, você tem a alegria do céu. Não. Não adianta a gente vir aqui dizer: tem liberdade aqui, não dá essa liberdade. É preciso orar. Nós estamos órfãos da sua presença, Senhor Jesus. Mas estamos agarrados à sua promessa. Mande o outro Consolador. Uma coisa é certa: o Espírito Santo quer te batizar hoje. O Espírito Santo quer te encher hoje. O Espírito Santo quer tomar a sua vida hoje. Quando você abandonar tudo os extras, Ele vai chegar, sabe por quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender e buscar a minha face, então, condicional, aí sim eu vou ouvir do céu. Oh, Deus! Oh, minha irmã, existe um pregador menino aqui ainda, mas que respeita o seu cabelinho branco. Eu sei que tem poder de Deus aí. Oh, meu irmão, você pode não ter a letra, mas eu respeito a presença de Deus que está na tua vida. Eu respeito ela. Tá chegando, ele está aí. Tem gente que já está entendendo, tem gente que já está entrando na hora. Não fica panguando aí não, olhando para o ontem, para o amanhã não. Entra debaixo da chuva de Deus, porque o céu vai se abrir. Deixa pegar isso, deixa pegar. Fique de pé, por favor. Eu não tenho mais tempo. Eu estou tão cheio que eu não posso embalar, senão nós não acaba hoje. Pode falar, você que falava em língua hoje não fala mais, pode sentir, o Espírito Santo está aqui. Abra o teu coração e seja cheio dele hoje. Escutem-me. Um dia, um viajante entrou numa das cidades da Inglaterra, cidadinha pequena. E ele teve vontade de tomar uma cachaçinha. E ele andou aquela cidade inteira, rua por rua, e não achou um bar aberto. Quando ele ia sair da cidade, ele viu um velhinho à beira do caminho, bem velhinho, chapéu na cabeça. E ele disse assim: ô senhor, que cidade é essa? Que não tem nenhum bar para a gente tomar uma cachaçinha?
E ele respondeu assim: rapaz, há 100 anos atrás, passou um pregador aqui chamado John Wesley. Ele pregou nessa cidade. Todos os bares que tinha fechou. E faz 100 anos que nenhum abre nessa cidade. Onde tem presença de Deus não tem espaço para nada. Sabe por que tem espaço para pecado no meio dos jovens, de adolescente? É porque não se encheu de Deus. Rasga a sua alma hoje à noite. Se encha de Deus. Se encha dele. Esqueça tudo o resto. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério, na sua chamada, na sua história. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Ore, 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 peça. O Pentecoste é precedido por súplica, por oração, ore. Você já provou? Viu que é bom? Então pede de novo. Vai chegar a tua hora. Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Tem línguas estranhas para você hoje. Abra o seu coração. Santo Isso. Espírito, és bem-vindo aqui. És bem-vindo ao Espírito. Inundar, encher este Enche essa casa. lugar. Abre o céu. Toca, toma. Desejo do Encha. Ari, Hassé, Kinará, Sou, Minará. inundar Uri, Amar, Hassé. Aleluia. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo. Isso, chora. Começa a adorar Ele. Começa a pedir. Começa a clamar. Suplicar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Ah, Deus! Vamos provar o quão real é sua presença. Prova! Ele é real! Vamos provar a Isso! sua Adora! glória e bondade. Sinta Ele hoje à noite! Vamos provar. Não seja um órfão da presença do Espírito! Clama por ela! Vamos provar. Não viva só! Glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Aleluia! bem-vindo aqui. Ai, amassare me calamar! Inundar, encher este lugar. Estava assistindo pela internet. Um dia você foi cheio do Espírito, foi? Clame a Ele. Ele pode te renovar hoje. Ele pode te batizar hoje. Ele pode tocar a sua alma hoje. Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia! Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Churama cantarama surimi alamas. Inundados por tua glória, Senhor. Sinta Deus aí. Olha aqui para mim. Pode deixar pegar, pode deixar pegar. Ah, Deus. Liga para maquiagem não, chora e lambuza ela. Deus está aqui. Ele está com saudade de você.
A gente está vivendo um tempo de pandemia, quando não pode muita coisa, mas eu queria pedir para você, que sentiu que Deus falou com você hoje, e quer ser renovado no Espírito, se você quiser vir aqui à frente, vem. Tem milagre para você hoje, a presença de Deus está aqui. Você que sentiu Ele um dia, não sente mais nada. Pentecoste é precedido por oração, por busca, por clamor. Para de viver uma vida morna, uma vida vazia, uma vida domingueira. Vem para a igreja, não sente nada, depende de tudo. Vem aqui na frente, ó. Eu quero orar por você. O Espírito Santo está aqui. O céu vai se rasgar hoje à noite. Pode cantar. Enquanto você vem, o Espírito Santo está aqui, ó. Não existe coisa mais doce que sentir a presença dEle. Para de ser bobo, meu irmão. A melhor presença que tem para se sentir é a presença do Espírito. No oceano do Espírito. Vem navegar. E ali adorarei. Vem nadar. Ao Deus do meu amor. Você vai sair desse marasmo espiritual. A sua vida vai mudar. Não seja um órfão do Espírito. Seja cheio hoje à noite. Isso, sinta esse louvor, ó. Adore ao Deus do meu amor. Canta, canta, canta. Louva o Senhor. Que desce como fogo. Uriama, Sequinarás. Vem como em Pentecostes. Vem, Senhor. Toque esse jovem, essa jovem. Toque essa moça, esse moço. Toque esse irmão, essa irmã. Chacoalhe a nação. Isso. Deixa extravasar. Ai, amassa, e enche-me. Oh, Deus! Senhor Deus e Pai. Ah, Deus! O Senhor em todo tempo teve os seus remanescentes. Tem irmãos aqui, Senhor, que estão cheios da Tua presença ainda. Oh, Deus! Tem muita letra e pouco poder. Vem sobre nós com Teu Espírito Santo. Nós queremos o poder que venha nessa cidade, que transforme vidas, que mude vidas, que restaure vidas, que restaure as famílias, ó Deus. Age na minha geração, cuida dos nossos jovens, Senhor. Balança a figueira no nosso meio com o Teu Espírito, Senhor. Não nos deixe nos enganar, Senhor, cantando sem a Tua presença, pregando sem ela, Senhor. Ai, narasi, que narasa, minarácia. Cure a nossa alma, Senhor, e que nós possamos ter a esperança e buscarmos sermos cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que seja assim. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Bom poder estar na casa do